A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre um assunto consolador. Como experimentar paz no vale. Este é um assunto que vai trazer certamente edificação e consolo para o seu coração e para o coração da sua família. Chame a sua família, ligue para um amigo, porque Deus tem algo muito especial e consolador para a sua alma. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos a presença do reverendo Jader Borges, teólogo, especialista aí no trabalho com crianças. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa Verdade e Vida, reverendo. Prazer grande estar aqui, presbítero. Sempre que convocado, presente. Reverendo, recentemente tem se discutido muito sobre a questão da lei da palmada. Por que o excesso de liberdade dos filhos tem abalado a autoridade dos pais? Os pais têm perdido o controle dentro das suas próprias casas. É notório isso. Nós podemos ver isso já em manifestações em shopping centers, podemos ver isso em supermercados. A Bíblia mesmo nos diz que a criança entregue a si mesma vai causar vergonha para a sua própria mãe. Os pais perderam o controle por liberdade demais, excesso demais, diria até que amor demais. Nós precisamos amar com limites, amar verdadeiramente. Quando nós não temos limites, nós nos perdemos em nós mesmos. Mas o que fazer, então, para restabelecer a autoridade dos pais? Os pais precisam urgentemente recuperar o princípio de autoridade dentro de casa. Também recuperar o diálogo. Pai e mãe devem conversar entre si, também devem conversar com o filho, explicar bem claro. As informações devem ser bem claras. Aqui pode, aqui não pode, aqui deve. Faça as suas obrigações. Também a autoridade, presbítero, eu diria para o irmão, não se negocia. Não é que hoje eu mando, amanhã manda a criança. Só pode mandar um, só pode ter um comandante. Os princípios dentro de casa têm que ser obedecidos. Princípio de horários, princípio de fazer as tarefas dentro de casa. A criança precisa ter horários, precisa ter regras, senão ela vai se acostumando rapidamente em não fazer, em não obedecer, concorrer, inverter e perverter a questão dentro da sua própria casa. Recomendaria até mesmo a correção em amor. Tratar do caso com a seriedade logo no começo. Depois pode ser muito mais complicado. E em hipótese alguma, presbítero, os pais devem dar o controle à criança. Se não dão o controle do carro na estrada, se não dão o controle das finanças para a compra do mês, por que dá o controle da casa, do lar, para os filhos? Quem manda em casa é o pai, quem manda em casa é a mãe. E os pais, então, nesses dias modernos e tão difíceis, eu recomendaria que eles deveriam pesquisar sempre, ler bastante e principalmente voltar às Escrituras Sagradas, aos princípios de Deus, que não mudam. Então, fazendo isso, eu diria que nós teríamos um controle melhor dentro de casa. Reverendo, nas escolas, hoje tem problema de limites. Professores que não querem mais dar aula e ir para a sala de aula, alunos que não respeitam mais professores, é reflexo da falta de limite em casa. Os pais devem impor limites aos seus filhos? Com certeza. Hoje, o grupo que mais está pedindo licença médica é o grupo de professores, porque não tem aguentado a carga emocional, a quantidade de ofensas, o desrespeito dentro da própria classe, dentro da própria sala de aula, presbítero. Eu diria que os pais precisam sim impor respeito, autoridade conquistada. Não estou falando de autoritarismo, mas de autoridade. E um dos princípios da autoridade é o exemplo. Reverendo, hoje em dia diz que a lei da palmada diz que o filho não vai poder mais ser castigado, o pai não vai poder mais dar uma palmada num filho, certo? Quando se tiver que castigar, quando é que esse castigo deve ser aplicado? Eu diria para o irmão que a lei da palmada já vigora. Tem muito pai apanhando os filhos dentro da própria casa. Filhos que esbofeteiam o pai, que batem na mãe, que chutam. Isso não é normal, isso é anormal e prejudicial. Eu diria para vocês
que, em primeiro lugar, o castigo deve ocorrer quando a situação desconfortável se repete, vai se acentuando e quando o comportamento da criança definitivamente não está fazendo bem a ninguém na família e a ela própria, a criança. Outra questão que eu também chamaria a atenção para os irmãos é que ninguém deva impor o castigo com raiva, porque naquela hora pode ser mais do que prejudicial. Você está descontando frustrações pessoais com o chefe que brigou com você, você chega e desconta com a criança. Então, nunca disciplinar com raiva. Primeiro sinal de disciplina é a conversa, é a explicação clara, são os limites bem estabelecidos. Em havendo reincidência, em havendo insistência, aí eu diria que sim, a lei da palmada vai ajudar aquela criança. A palavra de Deus nos diz que a vara da disciplina vai livrar a criança do inferno, por assim dizer, de não também entrar no inferno de vida, numa loucura de vida. Nós já vemos hoje efeitos de crianças que não foram disciplinadas. Então nós temos o diálogo, nós temos a informação. Lá em casa eu adotei durante muito tempo a técnica do C.S. Lewis, o leão, a feiticeira e o guarda-roupa. O que é que eu fazia? Quando as minhas filhas eram reincidentes num comportamento que não era bom para elas nem para a família, então o leão aqui entrava em cena. E aí eu ia contra aquela feiticeira que estava querendo enfeitiçar a casa toda. E elas passavam 15 minutinhos a 1 metro do guarda-roupa, olhando para o guarda-roupa. Foi uma boa solução. Então eu dizia, olha, quer conversar com o papai e corrigir? Quer ir observar o guarda-roupa, assistir 15 minutos de guarda-roupa? Mas também quando eu via que a coisa era mais acentuada, então eu chegava com uma palmada, eu chegava com uma sandália no lugar certo, porque existe uma região que a criança, muitas vezes, esquentando ali, resolve e muito. Agora tem hora, tem diálogo. Minhas filhas, quando precisaram, não foi tantas vezes não, mas quando precisei usar a vara, eu expliquei por que estava batendo e depois elas me diziam por que tinham apanhado. Uma apresentadora, finalizando assim a nossa entrevista, uma apresentadora de televisão, de uma rede de televisão chamada Rainha dos Baixinhos, tem levantado essa bandeira, né? Hoje muitas bandeiras têm sido levantadas para que seja proibido a palmada. O senhor fica com a apresentadora ou fica com a Bíblia? É claro que eu ficarei com a Bíblia, porque quem se guiou pela Bíblia até hoje foi bem. Quem deixou a Bíblia para trás, nação, povo, qualquer que deixou a Bíblia para trás, viu os efeitos na próxima geração sendo piores. Disciplina, regras, tudo isso, na medida certa, com sabedoria, vai salvar a sua casa de muitos transtornos. Reverendo, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Verdade e Vida. Por enquanto, nós vamos essa mensagem musical e depois a mensagem que Deus preparou ao seu coração através do reverendo Hernandes Dias Lopes. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Muito cansado estou, mais profundo, Senhor. Ele é a voz que eu anseio ouvir. Na radiosa manhã, também à noite a dormir, haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim, eu sei. Sim, haverá paz no vale pra mim, Senhor, eu sei. Nem as sombras da noite ali
Nós vamos tratar no programa de hoje sobre este tema proposto, como experimentar paz no vale. E faremos isso à luz de Jó, capítulo 35, versículo 10. Deus inspira canções de louvor nas noites escuras. Eu sei que a sua família tem passado por lutas, por noites tenebrosas, por vales profundos, por tempos, às vezes, até de desespero. Tenho recebido muitas cartas, muitos e-mails, e através de conversas e aconselhamentos, eu tenho percebido que muitas vezes as famílias têm sido assoladas por crises medonhas, por dores lancinantes, por dificuldades imensas que sangram a alma, que apertam e machucam o peito, que trazem para nós momentos amargos e dolorosos. Como é que a família enfrenta essas crises? Como a família lida com a dor? Como a família lida com o luto? Como é que a família lida com as perdas? Como é que a família lida com a separação? Há muitas dores e aflições que nos machucam, não apenas o corpo, mas sobretudo a alma. E eu gostaria agora de trazer para você uma palavra de esperança, de consolo, porque o nosso Deus é o Deus que transforma vales em mananciais, choro em alegria. É o Deus que transforma desertos em pomares. É o Deus que inspira canções de louvor nas noites escuras. No século XIX, nos Estados Unidos, um advogado muito bem sucedido em Chicago, Horatio Gates Spafford, foi convertido pelo ministério de Dwight Lyman Moody. Esse homem era um homem muito rico e tinha uma família muito bonita. Mas aconteceu em Chicago um terrível incêndio numa época em que Moody estava pregando numa cruzada naquela cidade. E ele perdeu grande parte da sua riqueza naquele incêndio. Logo depois, ele sofreu um golpe imenso na vida, ele perdeu seu filho. E aquilo foi uma dor avassaladora em sua alma. Nesse momento, ele tomou uma decisão, ia passar um período de férias na Europa com a sua esposa e com as suas 4 filhas, para buscar refrigério para a alma. Na véspera da viagem, ele não pôde embarcar e enviou sua esposa e suas 4 filhas. E naquela viagem aconteceu um terrível acidente. Aquele navio naufragou e as suas 4 filhas morreram naquele naufrágio. Sua esposa mandou-lhe um telegrama: salva, porém só. Quando ele recebeu este telegrama, ele partiu para encontrar a sua esposa e pediu ao comandante do navio para mostrar para ele exatamente o local onde suas filhas foram engolidas pela fúria das águas. Quando o comandante mostrou para ele o local do acidente, ele começou a escrever um hino, uma poesia. Ele só escreveu este hino em toda a sua vida. Mas este hino é um dos hinos mais cantados hoje no mundo inteiro. E ele começa dizendo: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja, onde for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Quando você encontra Deus na noite escura da sua alma, quando você encontra a presença do Deus onipotente, o Pai de toda consolação, suas lágrimas são enxugadas, seu peito é enchido de doçura, e você encontra em Deus refúgio, abrigo e consolo para a sua vida, para superar a dor. Na língua inglesa, que foi escrito este hino,
Está escrito assim no estribilho: It's well with my soul. Está tudo bem com a minha alma. Está tudo bem com a minha alma. Talvez você que está me assistindo agora está passando por uma luta, por uma dor, por uma perda, por um luto, por um vale, por uma separação. Talvez você está entregue até mesmo ao desespero. Talvez as garras profundas da depressão se enfiaram em sua alma. E você não tem mais sabor pela vida. Você já até pensou em desistir da própria vida. Mas agora mesmo Deus pode transformar a sua noite escura num raiar de um dia novo, de esperança, de luz, de calor. Deus pode transformar seu choro em fonte de alegria. Deus transforma noites escuras em tempos de celebração e de louvor. A Bíblia faz referência à mulher sunamita. E este relato está no 2º livro dos Reis. Certa feita, o profeta Eliseu orou pela mulher sunamita para que ela pudesse ter um filho. E ela concebeu, e ela deu à luz a este filho. E este menino cresceu como encanto da casa, como motivo de alegria da família. Na primeira vez que esse menino acompanhou seu pai ao campo, ele foi tomado por uma forte e avassaladora dor de cabeça. Ele foi levado de volta à sua casa e morreu no colo da sua mãe. Esta mulher partiu em direção ao profeta Eliseu. E quando de longe o profeta a avista, percebeu que a alma dela estava aflita. E o profeta perguntou: vai tudo bem com você? Vai tudo bem com seu marido? Vai tudo bem com o menino? E esta mulher respondeu: vai tudo bem. Na verdade, ela trazia no peito a dor do luto, da perda do seu filho único. Mas esta mulher, pela fé, entendia que Deus era poderoso para trazer de volta o seu filho. E ela busca o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu ordena a Geazi para correr à frente e colocar o bordão profético no rosto do menino. Mas aquela mulher agarrou-se ao profeta e disse: eu não irei sem que tu vais comigo. Tu precisas ir junto comigo à minha casa, ao encontro do meu filho. O profeta Eliseu foi, pegou este menino, levou para o quarto, trancou a porta, subiu sobre este menino. E diz a Bíblia que ele orou, que ele se agonizou, que ele suplicou, a carne do menino aqueceu. E diz a Bíblia que Eliseu continua nesse processo até que o menino respira 7 vezes e ele ressuscita. E Eliseu devolve aquela criança à sua mãe. Hoje há muitos filhos que talvez não estejam mortos fisicamente, mas estão mortos espiritualmente. Talvez seus filhos estão com saúde. Talvez seus filhos estão vestindo roupas de grife, calçando tênis de marca. Talvez seus filhos estão frequentando as melhores escolas da sua cidade. Mas talvez seus filhos precisam de vida espiritual. E esta vida só Deus pode dar. Só Deus pode produzir vida espiritual no coração de seus filhos. Não desista deles, não abra mão deles, de que Deus opere um milagre na vida de seus filhos. Talvez você esteja vivendo o drama do luto. E não é fácil lidar com o luto. Eu me lembro que quando eu, em 1982, tive a experiência dolorosa de perder um irmão assassinado. A minha mãe quase chegou à loucura, de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanta angústia na alma. Somente Deus, que é a fonte de todo o consolo, pôde tratar com a minha mãe, pôde curar a sua alma, pôde enxugar as suas lágrimas, pôde restaurar o seu ânimo, pôde renovar o seu vigor. Quero dizer para você que Deus ainda e há de sempre ser
a fonte de todo o consolo. Aquele Deus que transforma noites escuras em manhãs de luz, de consolo e de paz. Aquele Deus que traz na nossa alma uma canção de louvor nas noites escuras. A palavra de Deus faz referência ao patriarca Jó. Ele era um homem íntegro, ele era um homem reto, ele era um homem temente a Deus. Ele era um homem rico, ele era um homem que tinha uma família bonita. Ele era um homem que tinha 10 filhos e ele orava pelos seus filhos. E ele se levantava de madrugada para colocar a causa de seus filhos no altar de Deus. Um dia este homem passa por um revés amargo, doloroso, a ponto de perder seus bens, perder seus filhos, perder sua saúde, perder o apoio da sua mulher e perder o apoio dos seus amigos. Imagine você o que é um pai, o que é uma mãe, indo ao cemitério e sepultar os seus 10 filhos num único dia. Como é que ele volta de lá? Como é que ele recomeça a sua vida? Como é que ele encara o seu futuro? Talvez nenhuma dor humana possa ser comparada à dor de um pai e uma mãe perder um filho e uma filha. Certa feita eu estava conversando com um médico, amigo meu, cujo filho de 17 anos, começando o seu curso de medicina, sofreu leucemia, um câncer no sangue, uma doença avassaladora. E aquele pai aflito me disse: Pastor Hernandes, uma coisa que eu não entendo é como pode um filho meu furar a fila. Não é natural os pais enterrarem os filhos. O natural são os filhos enterrarem os pais. Talvez você que está me assistindo hoje já passou em sua família o drama de perder alguém tão jovem. Talvez no vigor da juventude. Talvez na infância. Talvez até hoje você não conseguiu se curar emocionalmente deste trauma, desta dor de ter perdido um ente querido, um parente, um filho, uma filha, um pai, uma mãe, um irmão. Eu quero dizer para você que Deus é o único que pode nos socorrer nesta hora, que pode trazer bálsamo para o nosso coração, que pode trazer alívio para a nossa alma, que pode trazer enxugamento das nossas lágrimas, que pode aprumar-nos os joelhos e fixar os nossos olhos à frente para prosseguirmos a vida, porque Ele inspira canções de louvor nas noites escuras. O Salmo 84 diz: Bem-aventurado aquele cuja força está em Deus, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva, vão indo de força em força, e cada um deles comparece diante de Deus em Sião. Quero dizer para você que Deus é a sua força, que mesmo que os seus pés estejam no vale, seu coração pode estar no plano, porque Deus transforma não apenas os seus sentimentos, Deus transforma as suas circunstâncias, Ele transforma vales em mananciais. Mesmo que hoje você esteja vivendo num deserto, a chuva serôdia do consolo de Deus pode cair sobre o seu coração e a sua alma e arrancar você deste poço escuro, desse cárcere emocional, desta depressão avassaladora, e trazer alívio, e trazer cura, e trazer restauração, e trazer consolo para a sua alma. Eu quero orar em seu favor. Coloque agora a sua vida diante do trono da graça de Deus. Quero dizer para você que este consolo não vem de dentro, esse consolo vem de cima. Eu não estou lhe falando de uma autoajuda, eu estou falando a você da ajuda que vem do alto.
Eu não estou falando para você de mecanismos místicos e nem de sugestionamentos psicológicos. Eu não estou falando para você de qualquer expediente onde você vai trabalhar o seu interior por experiências e expedientes místicos. Eu estou falando para você que de Deus pode vir o bálsamo, pode vir a cura, pode vir o consolo, pode vir a restauração para a sua alma. Onde você está, ore comigo neste momento. Deus querido, louvado seja o teu nome, porque tu não permites que sejamos provados além das nossas forças. Tu és o Deus de toda graça, tu és o Pai de misericórdia, o Deus de toda consolação, o Deus que nos consola em nossa angústia para sermos consoladores de outros que estiverem passando pelas mesmas batalhas. Deus, conforta aqueles que nos assistem, enxuga as lágrimas, cura as feridas, traz bálsamo do céu, refrigério do teu Espírito, para que, ó Deus, esta família que nos assiste agora possa encontrar em Ti a fonte do consolo, da vida, da salvação, do perdão, da alegria, de uma vida plena aos Teus pés. Louvado seja o Teu nome, porque Tu és o Deus que ouve o nosso clamor, e nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Na mensagem de hoje, baseada em Jó, capítulo 35, verso 10, o reverendo Hernandes falou que Deus inspira canções de louvor nas noites escuras. Falou ainda sobre a experiência do advogado Horácio Gates, que no século XIX perdeu suas 4 filhas no naufrágio e compôs um hino, Sou Feliz com Jesus. Finalmente, falou sobre a experiência de Jó, que mesmo perdendo seus filhos, adora a Deus. Graças a Deus, porque Ele nos consola na dor, enxuga nossas lágrimas, transforma vales em mananciais e cura nossa ferida, trazendo um tempo novo de alento para a família. Como experimentar paz no vale? Esse foi o tema da mensagem de hoje, que você pode adquirir tanto em DVD como em CD para sua edificação, para presentear um familiar ou um amigo. Acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e entre na nossa loja virtual e adquira, ou ligue de segunda a sexta no horário comercial para 0800 119 105. Também pelo nosso site, que está todo remodelado, com mais facilidade para você acessar e apreciar inteiramente grátis todos os nossos 275 programas que já foram lá. Acesse www.verdadevida.com.br e torne o nosso programa Verdade e Vida autossustentável. Clique ali em Faça Sua Doação, faça o seu cadastro, imprima o seu boleto e pague em qualquer banco. Ou ainda faça a sua doação diretamente para uma agência do Banco do Brasil para a conta 7000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3. Eu quero lhe convidar para estar amanhã pela manhã às 9 horas e participar com toda a sua família da Escola Dominical e culto matutino, e à noite culto vespertino às 18 horas. Entre no nosso site www.verdadevida.com.br e clique ali, procure uma igreja e encontre a Igreja Presbiteriana do Brasil mais próxima da sua casa. Se você tem problema de recepção com a sua TV, o programa Verdade e Vida é transmitido todos os sábados pelo nosso site, no mesmo horário que sai aqui pela Rede TV. Na próxima sexta-feira, estaremos na cidade de Miguel Calmon, ali na Bahia, para realizar uma grande cruzada na Praça Rui Barbosa, onde o reverendo Hernandes estará ministrando a palavra de Deus e teremos a participação de vários cantores do grupo Maná Brasil e o reverendo Itamar Bezerra estará dirigindo o louvor. Neste dia 8, sexta-feira próxima, você deve formar a sua caravana, você é dessa região aí de Miguel Calmon, e participar conosco desse grande evento. A conversão mais importante da história. Esse é o tema do nosso próximo programa, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá, e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.